Pessoal, boa noite. A gente está chegando na reta aqui final, tá, do curso. Espero que a gente esteja se desenvolvendo aí, vendo outras formas da gente estar trabalhando, criando umas possibilidades diferentes, tá bom? E assim, dizer que realmente fiquei bem satisfeito com o resultado dos textos que vocês me mandaram, tá bom? Eu achei legal. Teve o Hermano fez dois, o Adielson também fez dois, tá? Teve alguns que não fizeram, não fez nenhum, né? Não fizeram nenhum, mas teve gente também que fez só, teve gente que fez com em dupla, em trio, tá? Então, eu acho que é bem legal essa oportunidade. E assim, isso aí respondendo todos, colocando algumas observações, mexendo alguma coisinha no texto, na tentativa de melhorar um pouco, tá? Aí fiz algumas observações, espero que eu tenha sido claro aí com todo mundo, tá certo? E também interessante que tem umas temáticas diferentes, tá? Aí isso é legal, tá? Então, eu tinha falado que eu recebi 3 textos hoje, eu estava lendo agora aqui, né, do Rivaldo, da Nathalie, da Lohana com a Bielson. Esse do Adielson aí tá faltando só eu terminar uns 3 parágrafos aqui para eu dar de volta, tá? E eu quero hoje, a intenção de hoje é fazer, a gente discutir essa possível aplicação desses textos em sala de aula, tá? Aí vou logo perguntar aqui para vocês. Pronto, Adielson, você aí, eu sei que os teus 2 textos falam um fala de ondas, outro fala de luz, de refração, etc. Então, os dois estão dentro, por exemplo, da parte de ótica, tá? Você pensa em aplicar algum texto desse ainda esse ano na escola? Pronto, tá. A intenção, eu sei que está no final de ano, já está chegando na parte das avaliações, tal, mas como eu disse, teve uma demora muito grande para que o curso fosse autorizado, tá? Porque tem a questão de um financiamento e não sei o que, aí ficou uma burocracia gigantesca, que ficou, acho que cerca de 4 meses o curso rolando para um lado e para o outro, tá? A proposta dele. Eu já queria ter. Oi, certo. Uhum. Não, aí assim, não, para mim realmente não faz diferença se vai usar algum texto meu ou algum texto que vocês mesmos criaram, tá? Bom seria se fosse algum de vocês mesmos, porque vocês já poderiam ter feito texto adaptado para a turma de vocês, tá? Quando eu fiz os meus textos, eu fiz um texto assim meio que geral, sem pensar em uma turma específica. Mas aí vocês no pronto, o Fagner, o Manuel, eles já fizeram colocando assim a questão do local onde trabalham, tá? Aí que fazia até uns termos que fazia sentido para o pessoal de lá, tá? Aí isso daí é algo que facilitaria a compreensão deles, tá bom? Mas assim, não faz realmente diferença para mim se pensa em aplicar um texto meu, se pensa em aplicar um texto de um colega, um texto seu próprio, tá? Inclusive, eu vou liberar para vocês. Eu estava esperando corrigir, tá? Que eu estou passando alguns textos, aí eu estou retornando para os autores
para depois estar fechando para que eu possa divulgar, né? Depois do texto já finalizado de fato, tá bom? Aí eu vou Professor, compartilhar. professor, Oi. você vai divulgar os outros textos, né? Para todos verem. Então, hoje eu posso ler os outros textos que a gente recebeu, tá bom? E a gente definir alguma coisa, né? Ver se alguém teria condição de estar em alguma aula desses dias trabalhando com os alunos. E assim, dentro daquilo que a Carla falou de metodologia ativa, ver se a gente poderia fazer o aluno meio que protagonista desse momento também, pegar o texto, criar algo, discutir, não sei, tá? A intenção seria mais ou menos essa. Mas eu sei que até a época do ano já complica um pouco mais, que vocês estão com não tem muito tempo para perder, tem um monte de conteúdo ainda que de repente tem que trabalhar, tá bom? O pessoal das escolas privadas já trabalhou basicamente todo o conteúdo, já estão indo para a última prova, tá certo? Então fica realmente bem mais complicado, tá bom? Mas vamos, vamos ver aqui o que é que a gente consegue, tá? Então, gente, eu vou fazer o seguinte: eu vou ler com vocês os outros textos que eu recebi, tá? No último encontro, eu cheguei a ler os dois do Hermano, não foi? Eu acho que eu li o do Adielson, do Manuel, não, acho que eu não li, do Fagner também não. O meu foi só um, professor. Ponto fraco. O do Casaquinha eu também, não foi? Pronto. O seu só foi o Tô Fraco, não foi? Isso. Pronto, tá bom. Então, Professor, deixa o meu para dar aqui a plaquinha aí, para mais dar um pouquinho. Eu tô dirigindo aqui ainda, por isso que minha aula assim tá um pouco perdida aqui, porque eu tô dirigindo e eu. não tá, então vou deixar o teu para mais para frente, para você participar da discussão, tá bom? Para você em área, viu? Mas daqui a uns 10 minutos eu estou 100% ativo. Não, tá Beleza, bom. daqui a 10 minutos tá no ponto. Pronto, tá bom. Então, eu vou fazendo. Deixa eu colocar aqui. Eu vou abrindo esses textos aqui. Pronto. Pronto. 3, 6. Então são 9 textos ainda, ó, que a gente não. Pronto. Deixa eu ver aqui. Pronto. Deixa eu ver se a gente consegue falar mais aqui. Tá? Vou fazer o compartilhamento aqui com vocês. Tá? Olha aí. Tá aparecendo para vocês? Sim, senhor. Pronto. Esse texto aqui foi do Manuel, tá? O Manuel ele trabalha com ensino fundamental, tá? Aí ele já mandou, já fiz uma observação, aí já tentamos finalizar aqui, tá certo? Então, o dia em que o Sol e a Lua se encontraram. Era fim de tarde lá no sítio de seu Zé. O sol ainda brilhava, mas o céu começava a ficar com uma cor diferente, meio esquisita, meio acinzentada. As galinhas já iam se ajeitando no puleiro, os cachorros se espreguiçavam na sombra do pé de manga
e o vento parecia ter parado para escutar alguma coisa. Mas aqui é uma influência de Machado de Assis, sei lá. Tá? Bacana. No terreiro estavam sentados seu Zé, o seu filho João e o seu neto, Pedro, de 13 anos. Pedro não parava de olhar para o céu, estava empolgado. Hoje vai ter eclipse solar, disse com os olhos brilhando. A professora falou que a lua vai passar na frente do sol e vai deixar tudo escuro por uns minutos. Seu Zé franziu a testa. Eita, menino, então é isso que está deixando o dia meio estranho? No meu tempo, quando o sol sumia assim, o povo dizia que era castigo, que o sol e a lua estavam brigando. João, rindo, também entrou na conversa. Eu lembro dessas histórias, pai. A gente até se escondia debaixo da cama, morrendo de medo. Pois é, responde rindo seu Zé. E o povo ainda batia panela para espantar a coisa que estava comendo o sol. O barulho era para ela ir embora. Alguém já viu história dessa, gente? Eu não. Mas isso aí é do quando cai raio, né? É, é legal, né? Essas coisas assim, popular aqui, pra gente trabalhar. Pedro achou graça e perguntou. E dava certo, vô? Ué, o sol voltava, não voltava? Então a gente achava que sim, respondeu o velho, rindo de si mesmo. João olhou para o céu e disse. Hoje a gente sabe, que não tem bicho nenhum, pai. É só um fenômeno natural, um jogo de luz e sombra. É, vô, completou Pedro. O sol é como uma lâmpada gigante. A lua passa na frente e faz sombra na terra. É igual quando a gente passa na frente de uma lamparina, da frente da lamparina e a parede fica escura. Seu Zé coçou o queixo e perguntou, surpreso. Então é só uma sombra grandona? Isso mesmo, vô, explicou Pedro, animado. O sol é bem maior que a lua, mas está lá, muito mais longe. A lua é menor, só que está pertinho da gente. Aí parece que os dois têm o mesmo tamanho. E quando ela passa na frente, tapa o sol todinho. É o que a física chama de tamanho aparente, acrescentou João. Ah, então é igual quando a gente bota o dedo na frente do olho e tapa o galinheiro lá no fundo, disse seu Zé, achando graça. Pedro bateu palmas e disse, isso mesmo, vô, exatamente isso. A Terra gira em torno do Sol, a Lua gira em volta da Terra. João explicou. Quando os três se alinham direitinho, acontece o eclipse. Seu Zé ficou olhando para o céu, pensativo. Então é tudo uma dança, né? O Sol, a Lua e a Terra girando, cada um com seu passo. Isso mesmo, vô, respondeu Pedro. A professora disse que isso é mecânica celeste, o jeito que os planetas se movem no espaço. Mecânica? Pergunta seu Zé, rindo. Igual a do Zé do Trator, lá na cidade? Quase isso, pai. João riu também. Só que em vez de consertar trator, essa mecânica estuda os movimentos dos planetas. João completou. E sabe o que faz a Lua girar em volta da Terra sem cair nem fugir? A gravidade. Gravidade? Perguntou o avô curioso. Que coisa é essa, mestre? Eu até deixei uma observação aqui do mestre. Tá? É uma força invisível, vô, respondeu o menino. Ela puxa tudo o tempo todo. É o que faz a gente ficar preso no chão e não sair voando. Seu Zé arregalou os olhos e pergunta fazendo graça. Então é por isso que eu não viro passarinho, né? Vô, respondeu Pedro, rindo. A culpa é da gravidade. Os três caíram na risada. De repente o céu escureceu de verdade. As galinhas se recolheram, o terreiro ficou silencioso. João entregou o pedaço de vidro de solda para o pai. Olha aqui, olha por aqui, mas cuidado, não pode olhar direto para o sol. Seu Zé colocou o vidro na frente dos olhos e ficou maravilhado. Vixe Maria, que coisa mais linda. Parece que o dia parou no meio do caminho. Pedro olhou também. Tá? O mestre ali significa compadre, amigo, coisa assim. Tá? A temperatura até baixou um pouquinho. É que o sol, além de nos dar a luz, nos dá o calor também. Sem ele, tudo muda rapidinho. João balançou a cabeça. Pois é, o sol é o coração do nosso sistema. Ele manda em tudo, na luz, nas plantas, nas chuvas, até no nosso humor. Seu Zé suspirou e disse, reflexivo. No meu tempo, a gente via isso e sentia medo. Hoje vocês olham e sentem curiosidade.
O mundo muda, mas o céu é o mesmo. Pedro sorriu, concordando com o avô. É, vô. Agora a gente sabe que o céu não briga, ele só se alinha. E João completou. E cada geração aprende um pouco mais. O velho olhou para o alto, o rosto iluminado pela luz que voltava. Pois é. E mesmo com toda essa física, eu ainda acho que é um milagre bonito de se ver. Pedro respondeu com um sorriso. É, vô. A física é o jeito da gente entender o milagre. E ali ficaram os três, o avô, o pai e o neto, olhando o céu, o sol voltar devagarinho, com o coração cheio de encanto. O mundo parecia o mesmo, mas alguma coisa dentro deles tinha mudado. Agora sabiam que até as sombras do céu podiam lhe ensinar alguma coisa. Aí conceitos envolvidos, movimento dos corpos celestes, eclipse, vou botar aqui também gravidade. Tá? Bacana o texto, né? Então, também o professor também foi incluído também a questão do problema da visão, né? Se por acaso a pessoa olhar diretamente para o sol causa cegueira. Aí eu coloquei, porque também tem uma parte do meu trabalho, sobre a questão da óptica e os defeitos da visão. Pois é, então o que é que eu colocaria aqui? Defeito de visão, proteção, porque assim, se for pensar num conteúdo, não sei. Porque foi mais com relação às ciências, né? É porque ele engloba vários assuntos, diversas disciplinas, porque no caso é química, biologia e física, Certo. né? Aí, no caso, foi incluída a Deixa eu botar questão aqui, então, cuidado com os olhos. Pode ser? Pode. Porque nesse período do eclipse, é recomendado realmente que a pessoa não olhe diretamente. E, normalmente, tanto faz com o dia do eclipse, como não é recomendado olhar diretamente para o Sol. Mas nesse dia específico do eclipse, é até orientado a pessoa utilizar aquele vidro de solda, né? Uhum. Para que as pessoas não possam prejudicar a visão. Certo. Então, cadê? Pronto. Então, eu vou parar aqui. Como tem um bocado de texto, como é que eu faço? A gente vai lendo tudinho e depois a gente discute de uma vez só, né? A proposta no final. Pode ser? Tá bom. Pode, professor, pode. Então, deixa eu ver se tá aparecendo mais nada, né? Aqui que eu fechei, deixa eu botar outro. Bota o meu logo aí, professor. Arrocha logo aí. Pronto, deixa eu botar então aqui o seu. Já tá em casa? Tá tudo certo? Aqui. O do Fagner aqui, tá? Tá, beleza. Eu até, gente, fiz uma observação, tá? Porque ele botou empurra ou a prega. Aí eu disse, Fagner, assim, esse nome aqui, ele disse, mas, professor, eu estou dizendo que é a cidade que é lá do sertão do Piauí e tal, é a forma como o pessoal fala lá. Aí por isso eu botei uma observação aqui também, ó. A prega. Aí botei termo típico da região em que a situação do texto teria ocorrido. Pode ser entendido como prende, fixa, gruda, etc. Tá? Professor, eu pensei de colocar a garra. A garra também é comum, mas eu coloquei essa palavra prega até uma forma de chamar atenção pelo texto. Então, aí assim, é legal que a gente pode fazer isso, tá? Inclusive, sendo uma forma de mostrar o dialeto, né? Dialeto local. Mostrar o dialeto local mesmo, é verdade. Tá bom? Então, aqui, o de Fagner, tá? Empurra a prega. Era o dia ensolarado na Escola de Ensino Fundamental Saturnino Araújo, que fica localizado no sertão do Piauí. Durante a aula de ciências, a professora Aline, incomodada com o calor intenso,
já que a escola não era climatizada, decidiu distribuir balões aos alunos para uma dinâmica, a fim de descontrair a turma. Pouco depois, bateu o sinal do recreio e as crianças saíram correndo, animadas para o pátio, levando consigo os balões coloridos que fariam parte da atividade planejada pela professora. Estão vendo? Sempre tem os parágrafos iniciais para dizer, criar um contexto, criar uma situação para poder trabalhar o conteúdo, tá? Bastante animadas, duas amigas inseparáveis, Gabi e Mari, resolveram brincar com seus balões, um amarelo e outro verde. Mari, disse Gabi, estou vendo uma coisa maluca. Quando eu esfrego o balão no meu cabelo e depois o aproximo do seu rosto, seu cabelo fica querendo grudar nele. Mari também achou estranho e disse, parece mágica. Será que o balão está pregando no cabelo? As duas começaram a refletir, observando os fios de cabelo se levantando e apregando no balão. Cheias de curiosidade, quiseram continuar com outros testes. Gabi pegou alguns pedacinhos de papel que estavam na mesa e aproximou o balão. Para surpresa das duas, os pedacinhos de papel começaram a subir sozinhos e a pregar no balão. Olha isso, Mari, falou Gabi. Ele atraiu o papel. Acho que o balão ficou grudento de tanto esfregar no cabelo. Tá? Mari quis testar outra coisa. Pegou o seu balão verde. Espera aí, que sumiu aqui. Pronto. Pegou o seu balão verde e aproximou do balão amarelo de Gabi, e as duas se assustaram ao verem que os dois balões se afastaram, como se estivessem brigando. Então Gabi perguntou, por que eles se empurram? Um parece que não quer ficar perto do outro. Acho que seu balão não gosta do meu, respondeu Mary, sorrindo. As duas ficaram tão assustadas que foram correndo até a professora Aline, que observava tudo de longe. Professora, chamou Mary. Mari, nossos balões estão esquisitos. Eles apregam o cabelo e o papel, mas empurram outro balão. Por quê? A professora sentou no meio das duas e com calma perguntou. O que vocês acham que está acontecendo? Gabi pensou um pouco e respondeu. Acho que o balão tem algum tipo de força invisível, como uma mágica ou feitiço, que faz ele apregar ou empurrar as coisas. Muito bem, Gabi, elogiou a professora Aline. Mas não é mágica e nem feitiço, mas sim uma força invisível mesmo. Essa força invisível é causada pelas cargas elétricas. As meninas se olharam, sem entender muito aquele assunto, e a professora continuou explicando. Todos os materiais do mundo são feitos de átomos, que são partículas bem pequenininhas. Dentro de cada átomo existem os elétrons, que têm a carga negativa, e os prótons, que têm carga positiva. Quando está tudo equilibrado, ou seja, o total de elétrons é igual ao total de prótons, esse corpo é chamado de neutro. Tá? Mas quando esfregamos o balão no cabelo, o balão rouba alguns elétrons dos fios. Assim, o balão fica carregado negativamente e o cabelo carregado positivamente. Então, é por isso que o cabelo gruda no balão? Perguntou Mari. Isso mesmo, respondeu Aline. Cargas elétricas diferentes se atraem e cargas iguais se repelem, ou como vocês disseram, se empurram. Por isso, o balão aprega no cabelo e no papel, mas empurra o outro balão que foi esfregado também. Gabi, que estava confusa, falou. Então, o que parecia mágica é, na verdade, ciência. Isso mesmo, disse a professora. Esse fenômeno se chama eletrização por atrito. É quando as cargas elétricas aparecem e fazem os elétrons se moverem de um corpo para outro. E por que o papel gruda no balão? Perguntou Mari, ainda curiosa. Boa pergunta, respondeu Aline. Os pedacinhos de papel estavam neutros, mas quando o balão carregado chega perto, ele faz as cargas dos papéis se mexerem um pouquinho, num processo chamado de polarização. Como esse papel é bem levinho, ele é atraído como se fosse um ímã e um pedaço de papel. Tá? Vou até deixar aqui destacado que acho que não está bem correto aí não.
Gabi levantou seu balão amarelo e disse: eu entendi, e acho que o nome da nossa brincadeira devia ser Empurra ou a Prega. Adorei, respondeu Aline. Por que vocês descobriram que a natureza pode empurrar ou atrair as coisas dependendo da carga que elas têm? Mari balançou o balão no ar pensativa e perguntou: quem diria que dentro de um simples balão existisse tanta ciência? É mesmo, menina. É isso mesmo, meninas. A professora sorriu e continuou. A ciência está nas coisas mais simples do nosso dia a dia. O sinal tocou e as duas saíram correndo, balançando seus balões e cantando. Empurra ou a prega? Agora a gente sabe. É culpa das cargas elétricas. Aí, conceitos de cargas elétricas, eletrização por atrito. Tá? Também tem aqui, que você falou ali, polarização. Acho que não é bem esse termo, não. Pois é, esse pedaço aí tem que dar uma ajustada, né? Não, pois é, eu vou ajustar isso aqui. Isso aqui seria a eletrização por indução. Isso, pois é isso mesmo. Tá. Era para me ter corrigido, porque, professor, eu estou vindo de São Luís do Maranhão, cheguei em casa nesse momento. Tá Tô com bom, 2 dias assim, inclusive passou batido aqui. Tá? Eu deixei marcado aqui para eu mexer depois. Pois é, eu também já tenho que tirar essa palavra polarização. E quero rimar também aquele finalzinho também, porque o senhor também não colocou aqui, a Mari, parece que a Mari diz assim, agora eu já sei até inclusive o nome da nossa brincadeira, vai ser Empurra ou a Prega. Aqui. Mas eu acho aí, ouvindo aí a opinião dos colegas, eu acho que esse termo aí, a prega, ficou até bem interessante, né? Queria ouvir a opinião dos colegas. E aí, gente, vocês deixariam esse termo mesmo a prega, porque eu acho que casou bem com a proposta, tá? Ou vocês botariam empurra e puxa? O que é que vocês dizem? Um de cada vez, gente, para não ter muito tumulto. Rapaz, professor, eu baseado no que vocês falaram no começo, eu acho que realmente ajuda a chamar a atenção, né? Já está no título e tudo, então é um termo que é usual, como o Fagner falou, né? Em alguns locais, mas eu acho que, por exemplo, nas escolas aqui, né? Na capital, talvez até os alunos mesmo, quando olhassem, se iriam estranhar. E aí mais um atrativo ali para ler, entender do que se Não, trata. então, aí vai ler, nem que seja para querer criticar no começo, né? Pois O cara vai botou chamar isso. de alguma forma, Pois é. Então, porque, que... só um minutinho, porque essa palavra aí, se você for pesquisar ela aí na internet aí, você vai ver que ela quase nem existe, essa palavra. Aí provavelmente vai querer indicar a forma correta. Ela vai gerar uma dúvida, ou seja, aí já gera uma dúvida, e o foco é esse, é ficar atenção mesmo, atrair a atenção do cara para ele ir atrás. Certo. Não, e chama a atenção mesmo, então é bacana, tá? Aí assim, eu deixaria, depois que eu mesmo propus que mudasse, mas depois do que você falou, eu achei que foi bem convincente a tua resposta, aí ficou bom, tá bom? Então, passa aqui para outro, porque senão a gente não consegue ver tudo, não. Tá? Deixa eu botar outro aqui logo. Vou dar preferência para aqueles que estão aqui. A Luz do Riacho. A Luz do Riacho eu nem terminei, né? Pronto. Esse outro aqui colocar um outro aqui do Hermano, que eu me meti também. Cadê? Pronto. Esse aqui tá meio comprido, tá? Isso aqui também tem a ver com a proposta do mestrado do Hermano, né? Hermano faz mestrado em ensino de ciências. Aí ele vai trabalhar com a parte de gravitação, tá? De gravidade, no caso. Tudo que sobe tem que descer. Aumentar aqui um pouquinho para facilitar aí se alguém está no celular, tá? Então, em um certo final de semana, a família Rocha decidiu ir descansar no sítio da família, em Campo Maior. Foram juntos Rubem, sua esposa Clara e o filho do casal Marquinhos.
além do irmão de Rubens, Rodolfo, sua esposa Lorena e o primogênito deles, Léo. Chegando lá, os meninos correram para a piscina, ansiosos para verificar se ela já estava limpa e pronta para o uso. No entanto, seu Lindomar, o caseiro do sítio, ainda estava terminando a limpeza. Ele disse às crianças que concluiria o trabalho em, no máximo, 30 minutos. Os meninos ficaram um pouco tristes, mas seu Lindomar teve uma ideia para que eles gastassem o tempo até que pudessem curtir o dia na piscina. Meninos, vão ali no pé de manga e tentem tirar algumas mangas para vocês lancharem mais tarde, depois do banho de piscina. O seu Rubens e o seu Rodolfo, quando tinham a idade de vocês, sempre gostavam de disputar quem conseguia derrubar mais manga do pé. Eles se olharam por um instante e Marquinhos disse: aposto que eu consigo pegar mais mangas do que você. Léo, sem pestanejar, respondeu: não tem nem chance disso ser verdade, meu primo. Pois nós vamos ver agora, disse Marquinhos. Aí é legal, né, o texto, quando a gente vai lendo, a gente já vai imaginando a situação. Pelo menos eu já fico imaginando, assim, visualizando, tá? Eles saíram correndo em direção à árvore, uma mangueira gigante que estava naquele sítio desde a infância dos seus pais. Durante a corrida, passaram por Rodolfo, que ainda estava tirando as malas do carro, e que os fez parar. Para onde vocês vão com tanta pressa, hein? Não vamos fazer nada demais. Só estou indo ali ganhar uma aposta do Léo, disse Marquinhos. Posso saber qual seria a aposta, então? Questiona Rodolfo. Não, pai, ele está delirando, reclama Léo. Na verdade, sou eu que vou vencer uma aposta dele. Eu vou conseguir derrubar mais mangas do que ele. Rodolfo começou a rir e falou: meu filho, você herdou isso de mim, pois eu sempre ganhei de seu tio nesse tipo de aposta quando tínhamos a idade de vocês. E riu. Pai, gritou Marquinhos. O tio Rodolfo está dizendo que sempre ganhou do senhor nas apostas. Rubens respondeu lá de dentro de casa. Não sei do que ele está falando, mas com certeza é apenas mais uma história que ele inventou, como sempre. Eu sempre ganhei dele, até no par ou ímpar. Rodolfo riu e disse para os meninos irem, mas pediu que tomassem cuidado para não se machucarem. Então eles saíram em disparada. Tá? Então, ó, o texto até aqui não tem nada de física, de ciência assim. Tá? Só foi um contexto. Tá certo? Aí agora começa. Chegando em frente à mangueira, perceberam que ela havia sido podada e que não conseguiriam escalá-la, como das outras vezes, pois os galhos mais baixos tinham sido retirados. Eles olharam em volta e decidiram buscar algumas pedras para tentar acertar as mangas e derrubá-las. Marquinhos iniciou. Lançou 3 pedras primeiro e conseguiu derrubar apenas uma manga. Léo então falou: que pena, com esse desempenho você não ganha nem da vovozinha. Eles riram e Marquinhos falou para o Léo ir em frente fazer suas tentativas. Mas Léo hesitou um pouco e comentou: sabe o que eu estava pensando, Marquinhos? Porque sempre que jogamos uma pedra para cima, ela volta para o chão. Você é um ano mais velho do que eu e está uma série à minha frente na escola. Então deve saber a resposta. Marquinhos pensou um pouco e falou: cara, na verdade eu não tenho certeza. Mas acho que é porque o lugar das pedras é exatamente o chão, o solo. Então, quando jogamos para cima, elas querem voltar ao seu lugar de origem. Isso tem muito sentido, disse Léo. Então, tudo que sobe tem que descer? Se for pesado, sim, respondeu Marquinhos. Então, os garotos continuaram tentando acertar as mangas, lançando as pedras, até que Léo parou mais uma vez ao perceber outro detalhe. Engraçado que, apesar da manga e a folha caírem em direção ao solo, a manga sempre cai muito antes, né? Exatamente. Como a manga pesa mais do que a folha, é como se ela quisesse retornar mais rápido para o solo, seu lugar de origem, Léo. E ainda tirou uma onda com o primo. Tem que estudar, cara, para entender como as coisas funcionam. Sabidão, né, esse Marquinhos? Estão vendo as explicações dele? Bem aristotélico. Eles riram e perceberam que seus pais vinham ao encontro deles. E aí, quem está na frente? Questionou Rubem, pai de Marquinhos. Léo, seu sobrinho, respondeu que eles perderam as contas. Na verdade, porque acabaram iniciando a discussão científica durante a disputa. Os pais, curiosos, perguntaram sobre o tema da discussão científica que os fez perder o foco na aposta inicial. Ah, pai, o Marquinhos estava me explicando por que as pedras que nós lançamos para cima sempre retornam ao solo, e o motivo das mangas e das folhas que nós derrubamos caírem em tempos diferentes. Explicou Léo.
Após ouvir a explicação de Marquinhos, Rodolfo e Rubens decidiram intervir para tentar fazer algumas correções. Rubens iniciou. Parabéns por tentar ensinar algo ao seu primo, meu filho, e por mostrar que está aprendendo bem na escola. Mas precisamos fazer algumas correções nessas respostas. Pois é, Marquinhos, disse Rodolfo. A sua resposta não está errada necessariamente, mas está desatualizada, podemos dizer assim. Ela lembra o jeito como um cara chamado Aristóteles explicava as coisas há muito tempo, uns 400 anos antes de Cristo. Ele acreditava que tudo no mundo tinha um lugar natural. Por isso, as pedras e as mangas caíam, porque queriam voltar ao centro da Terra, que seria o lugar delas. Rubens continuou a explicação. Na física aristotélica, há 2 tipos de movimento, meus queridos. O natural e o forçado. E nós podemos, em tese, observar os 2 nessa brincadeira de vocês. Marquinhos interrompeu a explicação do pai e perguntou: mas o que seriam esses movimentos? O que eles têm a ver com a nossa brincadeira? No movimento natural, os corpos tendem a ir ao seu lugar natural. A fumaça sobe porque o seu lugar é nas altas camadas da atmosfera, por exemplo. Já a pedra cai porque seu lugar natural é o centro da Terra, respondeu Rubens ao filho. Rodolfo, rapidamente, interrompendo o irmão, tentou finalizar a explicação. E o movimento forçado acontece quando o corpo se desloca de uma forma não natural. Por exemplo, quando uma pedra é jogada para cima, como vocês estavam fazendo agora há pouco. O movimento forçado significa que o contato entre o objeto, a pedra e o agente, a mão de vocês, agente sobre ela. O movimento forçado significa o contato entre o objeto e a pedra, o objeto, a pedra e o agente, a mão de vocês, agente sobre ela. Vocês entenderam isso, meninos? Eles balançaram a cabeça vigorosamente, de maneira afirmativa e cheios de curiosidade. Pediram para que os pais falassem sobre alguma explicação mais atual do que o pensamento aristotélico. Boa, meninos, disse Rubens, sorrindo. Depois de Aristóteles, muitos cientistas começaram a observar a natureza de outro jeito. Um deles foi Galileu Galilei, que viveu muitos séculos depois. Galileu foi o primeiro a desconfiar de que o peso não fazia tanta diferença na hora da queda, completou Rodolfo. Dizem que ele subiu até o alto da Torre de Pisa, lá na Itália, e deixou cair 2 esferas de tamanhos diferentes. As 2 chegaram ao chão quase ao mesmo tempo. Oxe, então o peso não muda a velocidade da queda? Perguntou Marquinhos, surpreso. Exatamente, respondeu o pai. O que faz as coisas caírem mais rápido ou mais devagar é a resistência do ar. Aqui na Terra, uma folha cai devagar porque o ar segura ela. Mas lá na Lua, por exemplo, onde não há ar, uma pena e um martelo caem juntos e tocam o solo ao mesmo tempo. Léo arregalou os olhos. Sério? Sério. Um astronauta já fez esse teste lá, explicou Rodolfo. A falta de ar faz toda a diferença. Rubens então apontou para o céu e disse: e nem tudo que sobe precisa descer. Se a gente jogar algo com força suficiente, ele pode escapar da atração da Terra. Escapar da atração da Terra? Perguntou Marquinhos. Isso mesmo, Rubens, disse Rubens. A gente chama isso de velocidade de escape. Tá? É a velocidade mínima que um corpo precisa para alcançar para vencer a força da gravidade e não voltar mais. É o que acontece com foguetes e satélites. Eles são lançados tão rápido que conseguem sair da Terra e ficar girando em volta dela, sem cair de volta. Os meninos se entreolharam, impressionados. Então a Terra puxa tudo o tempo inteiro? Perguntou Marquinhos. Sim, respondeu o pai. E essa ideia ficou mais clara depois de Isaac Newton. Ele percebeu que a mesma força que faz a pedra cair é a que mantém a Lua girando em volta da Terra. É a chamada força da gravidade. Tudo se atrai no universo, só que os corpos mais massivos, como os planetas e as estrelas, puxam com mais intensidade. Houve um breve silêncio. Léo então comentou: acho que agora entendi. Nem tudo que sobe tem que descer. Isso depende da força que a gente dá e do ar que tem por perto. Os pais sorriram, satisfeitos. Isso mesmo, meu garoto. É assim que a ciência avança, quando a gente começa a duvidar do que parece óbvio. E os irmãos e os seus meninos tiveram um momento único de troca de conhecimento e de aprendizado, e decidiram comer as mangas antes mesmo do banho de piscina. O final de semana tinha iniciado muito bem. Aí botei aqui os conteúdos: gravitação universal, movimento dos corpos e queda livre, velocidade de escape e órbitas espaciais. Tá? E aí, gente? Micaías. Oi.
Nada contra, mas é porque eu achei que foi grande demais. E ficou muito conteúdo, não foi também? Esse menino gostei de ler mesmo. Uhum. Assim, o bom foi que explorou a parte também da parte de história da física, tá? Eu vou botar aqui também. Eu gostei também, professor. Só eu tô igual o casaca. Eu achei também um pouquinho longo, porque tem muitos alunos que não gostam nem de ler, né? Já não gostam de ler. Aí acha grande, às vezes pode ser às vezes é um ponto negativo, né? É só sugestão minha, né? Aham. Certo. Não, bacana, bacana. A gente tá olhando as coisas. Ô, mano, isso aqui tu pensa em trabalhar com aluno de que série? Eu tinha pensado, poderia ser um aluno assim de primeira série, né? Por isso que eu me permiti assim fazer um texto um pouquinho mais longo, que eu acho que dá para trabalhar mais contexto, e como você falou também, essa parte histórica, que é que a gente tinha conversado também para tentar Uhum. alinhar para o projeto do mestrado, né? E aí eu tinha pensado assim, primeira série do ensino médio, né, uma forma de introdução para poder falar sobre o conceito mais específico. Né? Certo. Se fosse alguma coisa para o fundamental, eu acho também que um texto mais longo assim dificultaria bastante. Mas já acho que para o ensino. Assim, eu mandei o link aí com a frequência, tá bom? Para vocês no chat. Deixa eu ver um outro aqui que tá por aqui. A luz. Pronto, o som que muda foi, a gente já leu, não foi do Adielson, leu na aula passada, não foi? Pronto. Se eu ler aqui o Sol Particular do Rivaldo. Pode Tá? ser. Eu enviei para o senhor agora no WhatsApp com a correção lá do que você tinha sugerido. Não, tá, mas aí no caso a correção eu vou ver, essa sugestão eu vou ver só daqui a pouquinho, tá bom? Aí vou Tudo mandar bem, aqui, não prometo mudou que... tanta coisa mesmo, não. Não, tá, não tinha muita coisa. Cadê? Tá nem aparecendo aqui. Não tá nem aparecendo aqui para mim, para passar. Eu vou fazer o seguinte, gente. Eu não vou ler esses textos todos, não, aqui, porque senão a gente não vai ter mais discussão, não, né? Deixa. Por que não tá aparecendo esse. Não sei por que não tá aparecendo aqui para esse texto do Rivaldo para passar. Pronto, deixa eu ver se agora vai. Não der, o senhor pode ler, o senhor pode ler que a gente está aqui ligado. Pronto. Aqui, partilhar aqui para vocês. Pronto, o sol particular, tá? Aí, Rivaldo. Era uma noite abafada no interior de Beneditinos. O ventilador de José girava devagar, fazendo mais barulho do que vento. O ar parecia parado e o quarto estava tão quente que até os mosquitos pareciam estar reclamando. No meio de tudo isso, a velha lâmpada pendurada no teto brilhava forte, como se fosse um segundo sol dentro do quarto. Alguém consegue imaginar a situação? Aqui é bem claro, não é isso? Olha. Mãe, essa lâmpada está torrando, gritou José, abanando-se com o caderno. Deve ser essa lâmpada velha, meu filho. Amanhã a gente troca, respondeu Dona Cida. Dona Cida da cozinha. José olhou para a lâmpada e resmungou. Parece que ela esquenta mais do que ilumina. No outro dia, na escola, ele aproveitou o intervalo
para tirar dúvida com o professor de física, o seu Marcos. Professor, por que a lâmpada da minha casa esquenta tanto? O professor riu e falou, boa pergunta, José. Provavelmente ela é incandescente, né? Como assim? Daquelas amareladas que tem um arame dentro que brilha quando está funcionando. Aí aqui foi uma observação que eu botei, né? É dessas mesmo. Como o senhor sabe? Então tá explicado. Dentro dela tem um fio bem fininho de tungstênio, chamado filamento. Quando a lâmpada é ligada, o fio oferece resistência à passagem da corrente elétrica, dificultando a corrente de passar por ela. Isso faz o fio se aquecer até mais de 2.000 graus. 2.000 graus Celsius. Esse calor faz o fio brilhar e produzir luz. Isso se chama efeito Joule, que é quando o material resiste à passagem da corrente elétrica e produz calor. Este mesmo efeito é utilizado para aquecer a água nos chuveiros elétricos. A diferença é que lá o metal não brilha, falou o professor com um sorriso no rosto. Efeito Joule? Quer dizer que ela faz luz porque esquenta? Realmente o que parece que está pegando é fogo, disse José. Exatamente. O problema da lâmpada incandescente é que quase toda energia vira calor e não luz. Por isto, esta lâmpada é pouco eficiente. A cada 100 joules de energia elétrica, cerca de 90 viram calor e só 10 viram luz. José arregalou os olhos e falou, surpreso. Então estou gastando energia para esquentar o quarto? Pronto, virei palhaço. É mais ou menos isso, respondeu o professor, rindo. Por isso inventaram as lâmpadas fluorescentes e depois as de LED. E qual é a diferença delas? A fluorescente funciona com a descarga elétrica em um gás, geralmente argônio e vapor de mercúrio. Essa descarga emite radiação ultravioleta que atinge o pó de fósforo nas paredes internas do tubo e se transforma em luz visível. Ela esquenta bem menos e gasta menos energia. Aí ficou um pouquinho complexo, né? Disse direitinho como é que funciona, mas dependendo aí do público, né? Ficou um pouquinho... Eu dei uma reduzida aí já. Eu já deixei um pouquinho mais normal. Acho que eu perdi a mão aí. Certo. Pois E é, as de professor, LED? também ficou vaga a questão do público, né? Não, pois é. Aí o público, aí a gente até, como eu falo, em relação ao produto educacional do pessoal do mestrado de ensino de física, tá? A gente faz pensando no aluno da gente, mas se tem outro aluno que de repente não se adequa, a gente pode pegar o texto e ajustar também. É verdade. O meu eu direcionei logo para o ensino fundamental, que aí já dá uma Pronto. noção, né? Aí dá certinho. Aí aqui, continuando. Ó. E a de LED? Perguntou o José. A de LED é ainda melhor. Ela usa diodos emissores de luz, feitos de materiais semicondutores. Também aí pode falar que tem a corrente alternada, que o diodo só permite passar a corrente num sentido, tal. Quando os elétrons passam por ele, liberam energia diretamente na forma de luz, quase sem gerar calor. José anotava tudo, empolgado. Então a incandescente esquenta mais, a fluorescente esquenta pouco e a LED quase nada. Isso mesmo. A diferença está na forma como transforma a energia elétrica em energia luminosa. O LED é o mais eficiente, porque desperdiça muito menos energia em forma de calor. Agora eu entendi porque dizem para trocar as lâmpadas antigas, comentou José. Isso. As incandescentes gastam muita energia e duram pouco. Uma de LED chega a durar mais de 20 vezes o tempo de uma incandescente, além de consumir menos energia e iluminar melhor, completou o professor. Naquela tarde, José chegou em casa decidido. Contou para a mãe qual lâmpada ela devia comprar, contou sobre o efeito Joule. De noite, o garoto sentiu um alívio quando a nova lâmpada de LED acendeu. A lâmpada iluminou bem melhor o quarto, que, por sua vez, ainda ficou mais frio, numa temperatura finalmente suportável. Agora sim, murmurou ele, sorrindo. Aí eu coloquei aqui a proposta de conteúdos, efeito Joule, resistência elétrica, corrente elétrica. Aí podia falar aqui de tipos de lâmpada, né? Sim. Eu gostei desse texto aí também, professor. Eu gostei demais mesmo. Isso aí tá. Todos são bons, mas isso aí tá muito bom. Não, e esse aqui ficou mais curtinho, né? Agora, isso aqui é só uma sugestão, não estou criticando. Se eu fosse ele, eu ia trocar só 2 palavras. Qual?
Aquela de arregalar os olhos, porque pelo o contexto das que eu assisti, ela tá ficando muito comum. Como se ficasse assim, muito artificial. Se fosse eu, tirava a palavra arregala os olhos, botava outra palavra, nem que fosse um sinônimo. E também inicial, eu trocaria a palavra resistência, porque ficou assim, dependendo do público, o cara não vai saber o que é uma resistência. Colocaria, por exemplo, uma dificuldade, um obstáculo, alguma coisa assim. É só uma sugestão. Ah, certo. Porque assim ele pode fazer isso, falar disso, mas depois dá a entender o nome correto, né? Essa dificuldade a gente chama de resistência, tal. E é isso mesmo. Tá, tô entendendo. Eu entendi Tá. sua proposta. Quando eu coloquei resistência, eu tinha em mente que a palavra é muito autoexplicativa, porque Uhum. resistência é uma palavra comum, não é um termo da física, é comum. Ah, ele tá resistindo a alguma coisa. Eu imaginei que fosse um pouco mais tranquilo, mas a gente pode ver aí a possibilidade de alterar. Não, mas Ó, foi só sugestão, só foi uma sugestão. Mas tá beleza, eu gostei demais do seu texto. peraí, o Casaquinha Obrigado. disse que não tá dando para entrar na frequência. Deixa eu ver lá rapidinho. Eu também não consegui não, professor, fazer a frequência. Eu tô abrindo aqui para ver, viu? Pronto. Ah, não. Qualquer pessoa com o link. Deixa eu tentar de novo. Pronto. Botei o link completo grandão aí para ver se dá certo agora. E aqui já estava com 4 respostas. Aqui alguns conseguiram, então. Tá? Deixa ver aqui outro. Tá? Aproveitar que tá com. Deixa eu ver quem é. A Nathalie tá aí. Então, qual foi o da. A Nathalie fez o outro texto com você e foi a de Elson. Ah, foi a Lohana com você, não foi? Pronto. Então deixa eu ver aqui. A Nathalie fez o espaguete. Pronto. Deixa eu compartilhar aqui o texto dela. E assim, ela me mandou já hoje de tarde. E meu computador está travando aqui. Eu não estou conseguindo mexer as coisas aqui mais, não. Deixa eu ver agora se dá. Pronto. Espaguete. Rapaz, não estou conseguindo abrir o Word aqui. Deixa eu ver aqui se eu consigo destravar. Rapidinho, viu, gente? Pronto. Deixa eu ver se agora ele vai. Eu não estou conseguindo abrir aqui, não. Deixa eu tentar, então,
abrir no próprio e-mail. Ver se abre aqui na janela. Pronto. Vou fazer isso. Tá? Vou compartilhar minha janela aqui. Tá aparecendo aí para vocês? Oi? Tá sim. Pronto. Então aqui, ó. Espaguete. Tá? Bom tema, né? Aí, Nathalie. Lucas é um menino de 10 anos, muito ativo e curioso. Quando não estava brincando com os amigos, estava sempre perguntando sobre o trabalho do pai. Sérgio, que é professor de física. Aí o ruim de abrir aqui é que a gente não vê as observações que eu deixei. Mas tem problema não. Apesar de se mostrar interessado nos assuntos complexos que o pai lhe dava, Lucas não gostava muito de estudar, mas assistia a muitos desenhos, o que dava margem para o pai lhe ensinar algumas coisas. Um dia, após passar a tarde quase toda assistindo a Ben 10, Lucas fala: pai, vem assistir comigo. Olha, o Ben está viajando mais rápido que a luz. Como ele não vira espaguete? Na TV, o Omnitrix pisca vermelho. Aí o Omnitrix é aquele relógio do Ben, né? Pela pulseira dele. Ben, como alienígena 4 braços, corre atrás de Vilgax, que deve ser o vilão, dentro de uma nave que salta no hiperespaço. A tela mostra as estrelas se alongando em linha branca. Aí eu até falei para ela aqui a observação que eu não assisto o desenho aqui, mas eu imagino o que é, tá? Mas assim é interessante dizer o que é cada coisa, tá? Dizer o que é o Omnitrix, dizer que Ben pode assumir diferentes formas, né? 10 formas diferentes, dizer que o Vilgax é o vilão, coisa assim. Então, a tela mostra as estrelas se alongando em linha branca. Sérgio, vendo a animação do filho, responde: espaguete? Isso é o spaghettification, filho. Já tinha ouvido falar desse termo, gente? Acontece perto dos buracos negros. Já sei. Você quer saber um segredo? Lucas logo se anima, pula do sofá e, com os olhos arregalados, diz: quero, é sobre o Omnitrix? Não, respondeu seu pai, é sobre o tempo. Pega o controle da TV e pausa ela aí. Lucas pausa o desenho. A imagem congela. Ben, com os 4 punhos erguidos, Vilgax com a boca aberta, seu pai apontando para a tela diz: imagina que a nave do Vilgax é um trem e o Ben é o passageiro. Quando o trem acelera muito, quase na velocidade da luz, 2 coisas acontecem. Quer ouvir? Lucas prontamente responde: quero. Sérgio pega 2 copos que estavam na mesa e diz: copo 1 é você aqui na Terra. Copo 2 é o Ben, dentro da nave. Para você, o tempo no copo 1 passa normal, como sempre. Tic-tac, tic-tac. Mas para o Ben, no copo 2, arremessa com 2 S aqui, o copo 2 devagar para longe. O relógio desacelera. Lucas faz cara de quem não entendeu muito bem. É tipo o Omnitrix contando mais devagar? Sérgio responde: exatamente. Einstein chamou isso de dilatação do tempo. Se o Ben viajar 1 ano na velocidade da luz e voltar, nós teremos envelhecido 10 anos. Ele ainda terá 10 anos de idade. Lucas ficou boquiaberto e perguntou: tá? Eu não sei essa questão de 1 ano só para ter 10 anos de diferença, se é bem isso aí. Tinha que parar para ver direitinho. Lucas ficou boquiaberto e perguntou: então o Vilgax ia estar velhinho e o Ben ainda criança? Sérgio, dando risada, responde: isso mesmo, o tempo é relativo. Depende de quem está medindo e onde está. Quer ver na prática? Atencioso, o pai se levanta, pega uma lanterna e um espelho que estava atrás. A luz vai do meu dedo até o espelho e volta. Quanto tempo leva? Lucas responde: um piscar de olhos. Sérgio responde: correto. Mas se estivesse dentro da nave do Ben, viajando a 99% da velocidade da luz, ela ainda levaria o mesmo tempo para ir e voltar para mim. Mas para você aqui fora, pareceria que a luz demorou mais. Lucas, imitando a voz de Vilgax, fala: impossível, a luz é a mais rápida.
Sérgio, feliz com a reação do filho, diz: e por isso nada com massa pode chegar na velocidade da luz. O Omnitrix engana a física. Ele dobra o espaço, não acelera o bem. Veja essa folha de papel. Fala Sérgio, pegando um papel. Se eu coloco um ponto nessa ponta do papel e outro na outra ponta, eles ficam distantes. Mas se eu dobro a folha, posso fazer um ponto ficar junto do outro. O bem pisa no atalho. De repente, a TV despausa sozinha. O controle caiu. Bem ativa o relógio mestre e Omnitrix brilha. E a nave some num flash. Lucas, novamente distraído com o desenho, grita: ele dobrou o espaço, igual a folha. Sérgio, feliz que o filho entendeu sua explicação, balança o cabelo do filho e diz: viu? Ben 10 é a física disfarçada de aventura. Mas lembra, na vida real, ninguém tem Omnitrix. Então, faça a lição de casa antes que o tempo dilate e a mamãe chegue. Eu até botei uma observação aqui. Você não está viajando perto da velocidade da luz, então o tempo não vai dilatar. Tá? A mamãe já está chegando. Tá certo? Lucas corre para o quarto para fazer a tarefa gritando: vou ser o 4 braços. Aí eu acho até também que faltava um parágrafo no final, né? Alguma coisa. Então, aqui eu vendo o texto, bem legal a proposta aí da Nathalie. Agora a gente tem que ver direitinho essa história de 1 ano e 10 anos, se é bem por aí mesmo, tá? E outros detalhes, mas ela conseguiu falar de um tema difícil em 2 folhas, tá certo? Bacana, né? Assim, o tema que ela escolheu aí não é um tema fácil, um tema simples, trivial. Mas aí ela também dá até uma sugestão para a gente, né? Pegar o que os alunos assistem, o que os alunos gostam, para ser um ponto gerador das discussões da gente em sala de aula. Tá certo? Então, deixa eu ver se tem... Eu não estou nem conseguindo abrir mais o Word aqui. Tá? Aí tá difícil. Tá certo? Então, o que eu quero falar aqui com vocês é o seguinte. Em relação a esses textos, desde o começo, a proposta aqui seria, além de estar mostrando esses textos, essa possibilidade de trabalho para vocês, fazer vocês criarem os próprios textos e, assim, deixando claro para vocês que essa questão de criar o texto não é o intuito de tornar vocês escritores, não. Tá? Aqui é uma desculpa para a gente pensar outras formas de trabalhar a ciência, tá bom? Sair daquela parte do quadro, de fórmulas, esses negócios, e também refletir sobre como passar o conteúdo, né? Porque, assim, se eu consigo criar uma história envolvendo conceitos de física, a minha explicação, assim, eu consigo fazer de uma forma bacana também. Vocês conseguem visualizar isso, né? Tipo, o Hermano falou do pé de manga lá e comentou desde Aristóteles, passou por Galileu e chegou em Newton. Então, ele pode estar explicando um pouquinho de história, contando a questão partindo do senso comum, a visão nossa, tá bom? Aí o Fagner contou a história do balão, aí pode levar o experimento para a sala de aula, pode comentar de outras formas. Aí o Adielson teve o texto lá falando do peixe, tá? Eu não li porque eu estava ainda mexendo nele, tá? Mas aí falando reflexão, refração, assim, com situações simples, né, de um riacho, assim, na beira do campo, tá? Uhum. Pois é. Então, aqui, vocês viram que os textos em si pegaram meio mundo de conteúdo, tá? O que o Rivaldo fez aí falando de lâmpada, de eficiência energética,
tal, das tecnologias diferentes, de efeito Joule, assim, coisa comum, coisa simples, mas que tem uma compreensão clara, assim, por parte dos alunos. Aí, assim, é bacana de se trabalhar isso, tá? Então, aí, como eu estava falando, a proposta aqui não era de torná-los escritores. Se for, que bom, tá? Assim, é sempre bom ler, escrever, pensar, refletir, sempre é bom, tá bom? Mas a intenção aqui era justamente a gente repensar no ensino de física, de ciências, de uma forma geral, repensar a forma como a gente tem trabalhado, como a gente pode trabalhar, como alcança o aluno, pensar no papel do aluno, né? Quando eu estava no lugar dele, eu ia gostar das aulas que eu mesmo tenho ministrado hoje? Será? O que é que eu podia fazer para deixar mais atraente? Aí esses textos, de repente, podem ser mais atraentes para aqueles alunos que gostam mais da parte de humanas do que da parte de ciências, da parte de exatas, tá? Aí seria uma outra estratégia para alcançar aqueles alunos que normalmente ficam distantes nas aulas de física, principalmente, tá bom? E aqui, estão entendendo, né, gente, a proposta aqui? E a intenção aqui era ver se a gente conseguia aplicar algum texto desse na sala de aula. Aqui eu queria até ver com vocês. Eu sei que realmente o período do ano não está o mais propício. Isso aí, infelizmente, eu sei que negócio, a parte burocrática do cadastro aqui dificultou demais o andamento do curso, tá bom? Mas eu queria ver, assim, se teria como algum de vocês, ou alguns aí, pensar em trabalhar o texto, ou se já trabalharam. Casaquinha tinha falado aquele do texto Boyle Afunda. Você trabalhou lá, Casaquinha? Sim, trabalhei, deu certo. Ah, pronto. Como é que você fez? Assim, para aplicar, você deu o texto, aí foi depois de ter dado o assunto, como é que foi a proposta sua? Eu apliquei, eu tirei a cópia do texto para cada um, eu li com ele, na verdade foi eles que leram na sala, e depois eu mandei fabricar o Ludião. Uhum. E teve algum comentário do texto? Entenderam, não entenderam? Não, aí, como você falou naquela vez, eu perguntei, pessoal, só pergunta, antes de dar o texto, né? Pessoal, peda boia ou afunda, né? Aí afundes, não, depende da pedra. Ferro, boia ou afunda, depende do ferro, da Tu massa. sabe qual é, né, Casaquinha? A pedra Pomes? Sem ser aquele coisa nos pés, né? Que é cheia de furinho e tal. Tem também aquela argila expandida que o pessoal usa nos jarros para fazer isso, que é tipo, parece um seixo marronzinho. Como é isso? isso? Essa pedra Pomes é o que a mulher utiliza para lixar os pés. Pronto, pedra pome é essa daí. Homem também, rapaz, homem também. Pronto, homem também, né? O que eu falei da argila expandida, o pessoal usa em jardim para fazer os desenhos e tal. Aí, assim, bota em jarro também a parte de cima, que é como se fossem uns seixos marronzinhos. Aí você pegar, é bem, bem levinho. Você pode até botar aí argila expandida, e você... Deixa eu botar aqui para mostrar para vocês. Professor, eu também já apliquei aqui um texto, inclusive foi segunda-feira, eu estava no final da aula, segundo ano de ensino médio, e faltava assim, uns 5 minutos mais ou menos para acabar. Aí eu falei até assim, minha gente, para descontrair um pouco, vou fazer a leitura aqui de um texto aqui que a gente está trabalhando na universidade e tal, aí depois eu quero que vocês comentem. Aí eu fiz a leitura do texto completo e depois a gente fez uma roda de conversa para falar sobre essa estratégia aí de a gente pegar um conteúdo e trabalhar na forma de texto, uma forma assim de descontrair, de quebrar aquela rotina de aula só de cálculo. E eu gostei da roda de conversa. Qual foi o assunto que você falou?
Qual foi o texto? Fagner, qual foi o texto que tu falasse lá com eles? Eu tô fraco. Ah, certo. Aí eu envolvi a parte que eu complementei falando sobre os tipos de transformação de energia. Certo. Ah, bacana. Olha, eu estou mostrando aqui para vocês o exemplo de argila expandida, tá? Aí o pessoal bota isso em jarro, bota assim no shopping, naqueles jarros de shopping, sempre tem desse. Na reitoria tem, da universidade tem, ali também no chão, tal. Então, isso daqui parece essas pedrinhas desse jeito, mas ela é bem levinha. Aí você jogar na água, ela boia, tá bom? Aí é interessante, se for falar de boiar ou afundar, pode pegar um exemplo dessa, que o aluno vê, não, isso é pedra, vai boiar. Vai afundar, quer dizer. Aí você bota lá e ela boia, tá bom? Só por curiosidade, tá bom? Então, aí bom que o Fagner e o Casaquinho aí já chegaram a mexer, o Adielso talvez possa mexer também, tá? Aí eu queria era ver se acontecia isso, tá? É, não sei se mais gente teria, até a quantidade de texto que a gente já viu, os conteúdos abordados, eu acho que abraça quase todo mundo aqui que está em sala de aula, tá? Assim, em termos de conteúdo. Mas aí eu não sei se dentro do cronograma de cada um daria para fazer isso, tá? Então, gente, aí, sinceramente, eu não sei nem se a gente tem. Eu consigo passar as cenas dos próximos capítulos aí para vocês, ou a gente depois já vai para fazer a avaliação do curso, tá? Eu acho que talvez aqui já seja a saideira. Então, tá? Eu vou deixar. A gente tá na. Tem a comunidade lá. Aí eu vou terminar de ajustar os textos aqui com os respectivos autores e vou colocando depois, disponibilizando lá para vocês na plataforma, tá bom? No próprio Siga ali na comunidade. Aí vocês ficam com mais material disponível. Certo? Porque, assim, a intenção, como eu disse, seria a gente aplicar esses textos em sala de aula, mas, assim, tá corrido, tá final de período tudo, aí eu não sei se a gente consegue pensar muita coisa, não, que a intenção era a gente trabalhar junto, visando fazer uma metodologia ativa. Ah, a gente pode aplicar isso na aula, depois de que momento? Ter discussão nesse sentido. Mas eu sei que realmente tá complicado. E quem é professor de Estado tem um monte de avaliação que está chegando, que o professor nem consegue dar as aulas direito. Aí, para a gente chegar ainda com mais uma outra coisa assim, aí fica mais difícil ainda. Professor, eu estou pensando de montar uma espécie de seminário após a prova do Enem, porque eu trabalho também terceiro ano do ensino médio, terminou o Enem, então a missão minha já foi cumprida. Arrumar o que fazer, né, com os meninos. Isso. Aí, como já terminou, vai acabar o Enem, então eu estou pensando de após o Enem, eu vou procurar ainda um método, vocês podem até me ajudar para me fazer. Eu pensei na forma de seminário avaliativo, a gente pode explorar esses textos, né? Pegar uns grupos, aí cada grupo vai trabalhar um texto, a gente manda eles destacar os tópicos, quais são os conteúdos envolvidos, com aquelas palavras, né, que é voltada mais para a área de ciências. Uhum. Vou botar ainda o questionário. Não, bacana. Podia ser. Ou então pode pegar até aquele próprio questionário que vocês responderam. Lembra quando vocês avaliaram o texto no começo? Tem conceito de física, de ciência envolvido? Foi bem aplicado? É verdade. Top. Pode até pegar para ali, mas a gente pode fazer uma adaptação também. E eu gostei da tua ideia, Fagner. O pessoal do terceiro ano, realmente, depois do Enem, o ano acaba. Aí era até uma coisa diferente, né? Uma leitura, discussão. Aí pode fazer até, como você disse, né? Tipo uma roda de conversa, tal. Aí cada um lia um texto, falava do conteúdo, dizia outra situação que aquele conteúdo era visto. Tá entendendo? Então eu acho que fica bacana. Eu acho uma boa ideia, Fagner. Tem mais alguém aí do terceiro ano? Que dá aula no terceiro ano?
Aí o Hermano falou que trabalha na escola privada também. Trabalha na escola privada, não, trabalha no pré-vestibular, né? Aí já é outra pegada, tá? No caso aí, ele é outra realidade, né, professor? É, é, pronto, mas eu gostei do que você falou, Fagner. É uma boa. Assim, pessoal, o Enem já é final de semana agora, esse e o outro. Então, os alunos ainda têm, teoricamente, mais ou menos um mês de aula, né? Que as aulas. Após o Enem, pelo menos 15 dias de aula, 2 semanas de aula. A gente fica Pronto. caçando passeio, viagem, feira de ciência. O cara fica se virando nos Não, 30. tá. Mas eu gostei da ideia. Bora. Pronto, a gente pode pensar nisso. A gente pensa direitinho para ver como é que faz. Aí tentar deixar os textos tudo redondinho aí para você, Isso. tá? Mas eu vou pegar lá das comunidades. Eu vou pegar aqueles da comunidade que eu achasse mais. Assim. Todos são bons, né? Mas vai fazer uma seleção. Não, tá, eu sei. Aí e ver também como é que faz. Eu acho que de repente podia fazer em equipe, cada equipe lê. Aí o Eu quero Rivaldo. botar por equipe. A turma minha só tem 16 alunos, então eu quero botar, vamos supor, 5 grupos de 3. Aí cada grupo vai pegar um texto. Aí eles vão apresentar ele na forma de seminário. Uhum. O Rivaldo, ele pode até compartilhar um pouquinho o que ele fez no TCC. Tá podendo Sim, falar, sim. Rivaldo? Pronto, comenta aí Sim. com ele. O que eu fiz no meu TCC bem que você falou que vai fazer agora depois de Enem, né? Porque meu TCC teve uma prévia que foi antes do Enem e foi difícil fazer os alunos se interessarem ou quererem trabalhar com qualquer outra coisa que não fosse o Enem, né? Mas o meu foi o formato de seminário. Eu fiz o seguinte: eu levei um texto paradidático para a turma para apresentar o que era o texto paradidático. Trabalhei um texto de forma coletiva. Quando todo mundo estava na mesma página, todo mundo tinha entendido qual era a proposta do texto paradidático, eu separei grupos, botei um texto paradidático por grupo, e eles tiveram um tempo para ler, analisar, responder Textos algumas diferentes, né? perguntas. Cada equipe com um texto diferente, né? Cada equipe com um texto diferente. Eu usei o uso do professor Micaías, né? Nessa época não tinha nenhum escrito, não. E aí, ao final, eu quis uma apresentação, mas a gente tentou fugir da lógica. Olha, façam qualquer coisa menos um seminário reto. Aí teve um aluno ali que fez um. Como é o nome daquele negócio com a planta mesmo? Repórter, do telejornal. Não, teve um que fez uma apresentação meio TikTok. Teve Uhum. outras que fizeram cartaz com desenhos e ilustrações. Eu tô tentando lembrar o nome daquela que fez com a planta no vidro. Um A dos seus estufa, textos. É o tipo terrário. estufa. Terrário, essa é a palavra. Teve um grupo que fez um terrário. Enfim, a proposta era que eles fugissem da ideia do seminário reto. Eles fizessem alguma coisa e apresentassem esse objeto, o Era que eles para apresentar produziram. o conteúdo do texto, né? O conteúdo do texto fugindo dessa lógica mais reta. Uhum. Eu entendi, professor. Aí, no caso, eu acho que daria certo também. Aí, no caso aí, para mim, eu acho que eu teria que dividir os grupos em uma semana e pedir para os alunos apresentar na outra, que aí eles É. poderiam juntar material. Não, então, aí assim, para o aluno pegar o texto, aí ele comentar Sendo sua turma do sobre ensino o médio, conceito do texto ali, e assim, não sendo aquele seminário, o que o Rivaldo teve cuidado de fazer, para não ficar aquele seminário do aluno com um papelzinho lá, lendo, isso aqui é isso. Não, eles apresentaram de forma diferente, como uma peça, Pois como é, no caso do texto meu aí que eu produzi, que eu envolvi eletrização, cargas elétricas, eu quero que eles tragam um experimento para mostrar na aula. Falar do texto e Uhum. mostrar a prática. esse texto aí tem Pronto. margem para um bom experimento. No meu caso, eram alunos de nono ano, então foi ali umas 2 semanas e meia por aí, alguma coisa assim. Mas sendo do ensino médio, 2 semanas eu acho que dá sim. Os alunos são um pouco mais ligeiros para pensar nessas coisas. É. Não, e bom que aproveita o momento deles, né?
que ele já terminou o Enem, ele já está naquela despedida da escola. E eles já estão um pouco mais... Querem uma coisa mais formal, assim, não rende, não. Aí quer mais assim... É como fim de ano, eles estão só... Estão só no êxtase ali do finalzinho do ano, ansiosos pelas festas de Natal e Ano Novo. Não, pois é. Pois eu vou aplicar, professor, no terceiro ano do ensino médio e vou aplicar também na 7ª etapa do EJA. No EJA também deve ser bom, deve ser mais interessante. Pronto. E vou pegar uns textos assim que seja voltado mais para a realidade de cada série. Olha, essa ideia de fazer com EJA rende até um trabalho, se você quiser depois conversar aí com o professor Micaías, que é da área, vocês conseguem até desenrolar um trabalho. No EJA é interessante a aplicação. Dá para fazer muita coisa. Então, bom, aí fico feliz aí que a gente vai ter alguma coisa mais concreta aqui, tá? Mas aí para passos futuros, tá bom? Mas é isso aí, gente. Então, eu creio, eu vou conversando, todo mundo aqui está com o meu contato todo, mas eu acho que, de uma forma geral, os encontros da gente se encerram aqui, porque a gente não vai ter, mesmo que o Fagner queira fazer tudo, mas o curso aqui já vai ter terminado o prazo dele e tudo. Então, a gente não vai ter como estar discutindo o negócio que ele não vai ter aplicado ainda, porque o Enem não vai ter passado, tá? Então, eu quero aqui agradecer a vocês. E teve gente que, Luiz mesmo, falou que ainda ia mandar o texto e tal, ver se faz. Bora ver, Luiz, vai dar certo, tá? E a gente vai ajustando o material de vocês, já visando a publicação dele mais à frente, tá bom? Tá bom, professor. Eu acho que vai dar certo, mas eu vou querer uma ajuda sua aí também, viu? Para no Não, começo a gente tá aqui para isso. Eu procurei ajudar cada um que mandou, tá bom? Manda o esboço e tal, que a gente vai dando uma sugestão, uma outra coisa, tá bom? A Maiara aí também, tá certo? Aí a gente anda junto. Beleza? Beleza. Aí sexta a gente entra no acordo lá como é que a gente vai fazer, viu, professor? Tá bom. Tá bom. Tá, professor, eu vou mandar também. Pensa aí, você é desenrolado, pode até falar do foguete aí. Tá? Sim, boa ideia. Uhum. Beleza, então, gente. Valeu. Quero agradecer aí vocês que estão firmes e fortes aqui, constantes. Tá? Aí vou finalizar aí, à medida que eu for finalizando o material aqui, vou deixando ele redondinho, eu vou postando também na comunidade e avisando para vocês. Certo? Tá, professor. Boa noite. Valeu, gente. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite, valeu, professor.